Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Toma seu assento, adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluias. Você que já recebeu o seu milagre, prepara porque tem mais. 1 Reis, capítulo 18. Verso 17 ao 21. Uma palavra muito conhecida e muito emblemática. O que Deus fez através da vida do profeta Elias. Amém, queridos? Verso 17 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Agora, pois, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Vou repetir. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam, e se Baal, sigam. Porém, o povo não lhe respondeu nada. E você aplaude ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém? Estava lendo uma outra palavra hoje, na verdade. Inclusive o pastor José Carlos, na sua ministração, na oração, ele mencionou esse salmo, Salmo 105, Salmo 119, verso 105, aonde vai dizer uma grande mensagem para as nossas vidas, não é? Que o nosso Senhor, Ele é lâmpada para os nossos pés, né? E luz para o nosso caminho. E eu buscando essa palavra logo no período da manhã, mas quando cheguei aqui para participar da oração, como também tirar um período de oração, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. E se você percebeu, o culto ele está completamente em torno da oração. O culto está em torno da oração. E quando nós oramos é porque nós queremos algo. Quando nós oramos, ainda que não tenhamos um interesse por uma causa, ainda que não tenhamos interesse por algo a ser conquistado, nós temos um interesse. Qual? Quando oramos, ter relacionamento com o Pai, ter relacionamento com Cristo. Então a oração, ela vai ligar você a algo, e você está aqui debaixo da oração desde as 3 horas da tarde, você está debaixo da oração desde os louvores, da hora do clamor, e você vai sair daqui debaixo de uma palavra de oração, a qual o Senhor operou milagre, aonde o profeta Elias, ele vai confrontar o rei Acabe para dizer: olha, chama todo o povo de Israel e chama os profetas, e vamos ver quem é o Deus que reina sobre a terra. E é isso que nós temos que buscar.
A identidade, como bem disse a pastora, a identidade a qual o Deus nós servimos. Sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus forte, como foi ministrado aqui com a pastora. Aonde estava o grande peixe? Aonde estavam as cordonizas? Né? Esse é o poder do nosso Deus, essa é a identidade do nosso Senhor, um Deus que faz o milagre acontecer, o Deus que faz o milagre, e Elias, ele vai fazer uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa pergunta, ela vai estar dentro de um contexto onde Israel está na crise espiritual mais profunda de todos os tempos. A crise espiritual mais profunda de todos os tempos. A velhice, o capítulo começa falando da velhice de Davi. E o início do reinado de Salomão. Como também ele vai terminar com a morte de Salomão. E com a morte de Salomão, o reino ele é dividido. Reino norte, reino sul. Vai falar também da idolatria que Salomão também apreciava. Vai falar de um momento a qual a idolatria toma conta de Israel, porque Acabe, rei de Israel, ele casa com Jezabel, e Jezabel tinha prática de secretismo. O que é o secretismo? São práticas pagãs dentro do culto evangélico, do culto cristão. Você quer saber na prática hoje? Visita algumas igrejas, você vai ver ali uma árvore de Natal. E essa árvore de Natal dentro da igreja, assim, o que é isso? Sincretismo, prática pagã dentro do culto cristão. E vão te falar assim, eu falo, não, mas tudo bem, isso aqui é só uma árvore, mas você vê que a árvore está só com as luzes. Não tem bolinha, não tem presente e não tem Papai Noel. Sabe o que é isso? Culto pagão dentro da igreja. Quando você visitar, saia depressa. Eu vou repetir, quando você visitar, saia depressa. Mas por quê, pastor? Porque você não pode estar em dois pensamentos, entre Baal e a Deus. E cochear significa manco. Quando você vir para adorar ao Senhor, você não pode vir para a casa de Deus manco. O que é manco? Uma hora eu adoro a Deus, outra hora eu adoro as coisas pagãs. E é assim que estava o povo. Elias, ele vai confrontar o povo dizendo, olha, até quando, ó Israel? Porque essa palavra foi direcionada para o povo que conhece Deus, que já viu o senhorio, que já viu a autoridade, os milagres e os poderes de Deus, só que agora eles estão cativos, e cativos eles começam a mancar. Quem já viu aquela frase? Quem deu mancada aqui? Hoje eu dei uma, eu cocheei em dois pensamentos. É o significado da palavra. Mancar vem de manco. Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou apreciando as coisas do mundo. E uma hora Deus vai chegar e vai dizer, ó, até quando? Até quando? Só que essa palavra essa pergunta, ela foi direcionada para um povo que vivia a sua guerra, vivia a sua crise espiritual há muito tempo. Só que quando nós trazemos para os dias atuais, não está diferente. Dentro
dentro daquele contexto existiam algumas classes. E dentro dessas classes, tinha uma classe de um povo que era fiel a Deus. Ainda sustentava ali a adoração a Deus, não abrindo mão da direção dos mandamentos do Senhor, dos decretos do Senhor, não deixando que a circunstância do paganismo, da idolatria, a qual estava em Israel, penetrasse na sua alma e o fizesse cochear em dois pensamentos. E ainda nós temos um povo nos dias atuais que o pensamento está somente em Deus, a sua vida está em Deus, a sua vida está entregue na mão de Deus, sofrendo circunstância, perecendo, mas o seu pensamento está em Deus. E o que Deus faz? Sustenta. Em meio à crise, Deus sustenta. Em meio à tribulação, Deus se manifesta lá. Em meio à escassez, Deus, Ele manda a provisão para aquele que continua fiel ao Senhor. Prova disso é que Elias, ele vai entrar em crise. E quando Elias entra em crise, para onde ele vai? Para a caverna. E na caverna, Deus manda o sustento, já foi falado aqui. Deus pega os corvos, os urubus, e envia. O que o urubu gosta? De carniça. Ele gosta de carniça. A Bíblia diz que é carne fresca. Escuta isso. É só para você saber o tamanho do Deus o Deus que você serve, o Deus que habita dentro de você. Você pode estar em uma situação deplorável, mas Deus enviará recurso, Deus enviará a provisão, Deus enviará, Ele suprirá e te arrancará dessa situação. Por quê? Por conta da tua fidelidade a Ele. Por conta da tua fidelidade. Essa classe que seguia o Senhor, assim como Elias, e assim como os 7.000 que não se prostravam perante a Baal, que não abria mão de ser digno, que não abria mão, ainda no sofrimento, aprisionado ali, dizendo para si mesmo: eu posso sofrer, mas eu não abro mão de servir ao meu Deus. Ainda tinha. Quando Elias vai dizer: mas Senhor, só eu me levantei, o Senhor vai dizer: ô Elias, ainda tem 7.000. Ainda tinha. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor quer te usar para fazer a diferença em meio à circunstância contrária. Deus vai colocar a palavra sobre a tua vida, Deus vai fortalecer o teu ânimo, o Senhor te levantará para fazer a diferença no meio da tua família. Aqueles que não te dão valor vão olhar para ti e vão dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Ele operará um milagre através da tua vida. Creia e seja fiel. Como também, irmãos, existia outra classe. Qual era a outra classe? A classe dos profetas de Baal. E o que eles faziam? Ele colocava ídolos dentro deles. E colocava Acabe à sua frente. O que era essa classe? Era a classe que, se vem a palavra de Deus, eu estou aqui. Se vem a palavra de Baal, eu estou aqui. E quem reinava? Acabe. E quem Acabe servia? A Baal. Então nós estamos com Baal. Mas não era profeta? Sim. Profeta de Deus? Sim.
Mas agora é Baal quem está reinando, porque Israel está a ruínas, Israel está a seca. Mas existe um motivo para essa seca, qual? A idolatria. E quando fala de idolatria, fala de você se apostatar da fé, fala de você dar as costas para Deus. Aí quem vem e oferece alguma coisa para você, aí o que você faz? Deus está mandando a providência, não importa de onde venha. Está errado, cocheando em dois pensamentos. Cuidado com esse pensamento, não importa de onde vem a providência, é Deus que está enviando, cuidado. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a bênção dele, ele enriquece e não acrescenta. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas Acabe estava sustentando, Jezabel estava sustentando ali os profetas que profetizavam a favor dele, a favor do homem, o profeta que olhava, via a situação e diz, ó, assim diz o Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer, quem é esses que coloca o meu nome na boca quando eu não falo? Falsos profetas, profetas de homens e não de Deus. É tão gostoso ouvir uma mensagem que agrada o nosso coração, mas precisamos saber de onde vem a mensagem, de onde vem a fonte. Quarta-feira eu cheguei aqui e fui surpreendido por uma irmã que me trouxe um bilhete e um chocolate. Seja bem-vindo, bispo, eu te amo em Cristo. Para você não ficar em crise, da mesma pessoa, minha esposa também recebeu. Seja bem-vindo, pastora, eu te amo. O chocolate o Mateus devorou, mas a mensagem ficou. Escuta isso. O importante aqui não era o chocolate. O chocolate não ia ficar. O que iria ficar é a mensagem. A mensagem permaneceu. E é essa mensagem que Cristo quer que você prossiga nela. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e não há outro além de mim. Não há dois pensamentos, é um só pensamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você cochear em dois pensamentos, vai ficar como Israel. Como? Queria o Senhor para livrar do cativo. Né? Queria Deus para que Deus livrasse eles do cativeiro, da escravidão. Mas queria Baal para satisfazer. Consegue entender isso? Posso ser mais claro? Eu ouço a palavra de Deus, eu até reconheço a palavra, mas quando é para satisfazer, aí eu deixo um pouco de lado. Era isso que aquele povo estava fazendo. Queria que Deus os livrasse, orava, talvez, não vou falar, mas talvez fazia até jejuns, para Deus tirar, mudar aquela situação daquele povo. A gente está falando de Israel, preso em Israel. Observe que essa guerra aqui, ela não era externa, ela era interna. E por que era interna? Por conta dos pensamentos. Deus agora, a qual nós servimos de forte, ele é fraco. Porque Baal está reinando na casa do Deus Todo-Poderoso.
Já ouviu falar naquele povo bandoleiro? Pernambuco a gente usa muito essa expressão. O que é o povo bandoleiro? Aquele que está ganhando é o que eu sigo. Queria a bênção de Deus, mas não queria abrir mão do pecado. Deus não nos chamou para mancar na fé. Nós temos um caminho, mas para andar firme no caminho, precisamos de obediência. O Senhor, Ele exige uma posição clara. E Elias continua dizendo: se o Senhor é Deus, segue. Se o Senhor é o teu Deus, continua firme. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, continua firme. E por quê? Porque Deus nunca forçou ninguém, mas Ele exige um posicionamento. E qual é o posicionamento que Deus exige? Quem não é por mim, é contra mim. E era isso que Elias queria que o povo de Israel entendesse. No Monte Carmelo, todo o povo de Israel, os 400 profetas, mais os 450 de Baal, começa ali a sacrificar. Nada acontece no sacrifício de Baal. Agora, apenas um homem simples, como Elias, mas cheio do poder de Deus, ele começa a zombar dos profetas de Baal. Olha, se corta um pouco mais, né? Faz algumas coisas diferentes do que vocês já fizeram, porque nada está acontecendo. Será que o Deus de Baal está surdo? Será que está de folga hoje? Elias começa a zombar dos zombadores. E por que Elias começa a zombar? Devido à sua intimidade com Deus. Devido ao seu relacionamento com Deus, devido ao caminho de oração com Deus. A tal ponto a intimidade que Elias vai dizer: olha, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, não haverá chuva. E aqui é o pico da crise, que vem a seca, aonde Deus começa a apertar o povo de Israel em Israel. E o que aquele povo faz? Vai para lá e vai para cá. Outrora eu adoro a Deus, outrora eu adoro Baal. Então tem nessa classe alguns seguidores de Baal. E nos dias de hoje, isso também acontece. Isso também acontece. Dentro da igreja. Dentro de Israel. Pastor, qual é a finalidade da mensagem? Não é o chocolate. A finalidade da mensagem é: a quem você serve? Para mim receber o chocolate, alguém parou, alguém pensou, alguém lembrou, para poder comprar, escrever e entregar. E quando você olha para Cristo, alguém nas regiões celestiais olhou para a nossa depravação, parou, pensou, para poder entregar
uma mensagem. Qual é a mensagem? A mesma que Elias estava pregando: arrependei-vos, ainda há tempo de um caminho eterno, ainda há tempo de um caminho da salvação, ainda que há dores, ainda há gozo no nome de Jesus. E ainda há uma outra classe. Qual é essa outra classe? O dos indecisos. E Elias falava a eles. Por que os indecisos? Porque Elias vai perguntar: até quando cocheareis em dois pensamentos? Sabe qual foi a resposta? Silêncio. Sabe quando termina o primeiro turno de uma política e vai dois candidatos disputar o segundo turno? A primeira estratégia deles são alcançar os indecisos. E por que alcançar os indecisos? Porque no primeiro turno você tem ali 4, 5, até 6, até 10 candidatos a presidente. E no segundo turno é só 2. E naqueles 2, no segundo turno, você vai ter que tomar uma decisão. Ou é um, ou é o outro. Então Elias, ele chama o povo de Israel e os profetas de Baal, para que Deus viesse se manifestar o poder dele, ou Baal manifestar o poder dele, para que os indecisos viessem tomar uma decisão. Levanta suas mãos. Todo pensamento indeciso na tua vida, todo espírito de indecisão na tua vida, no nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita sobre nós. Todo espírito de indecisão, bate em retirada dessa vida, da vida familiar, da vida conjugal, da vida profissional, da vida espiritual, em nome de Jesus, sim! O sangue de Jesus foi derramado por nós. E nós não podemos ter dúvida disso. O que nós podemos sim militar a nossa carne com o Espírito. Como Paulo bem vai dizer. O que é isso? Quem está cansado aqui? Quem veio por amor a Cristo? Você que veio por amor a Cristo, você não deixou a sua carne militar e vencer o Espírito que habita em você. E é assim que nós temos que fazer. Se olharmos para o nosso sentimento, talvez muitos não gostariam de estar aqui, mas está porque ama a Cristo, sabe da necessidade e da dependência de Cristo, e é na necessidade, na dependência de Cristo, que Ele manifesta o poder dele. Saia daqui com teu milagre hoje. Mas o que nós precisamos, pastor? Nós precisamos pensar. Isso é um retrato dos dias, dos nossos dias. Hoje também nós encontramos, olha, muitos filhos de Deus infiel. Nos dias atuais, encontramos muitos filhos de Deus, encontramos muitos filhos de Deus fiéis. E eu acabei de dar um exemplo. A fidelidade de vocês em vencer a carne para poder estar aqui movido pelo amor de Deus. O que é isso? Fidelidade. Fidelidade à palavra dele. Fidelidade a um compromisso. Fidelidade é uma necessidade de adorar aquele que pode mudar a tua história, aquele que pode trazer um milagre sobre a tua vida.
Porém, muitos pecadores e blasfemadores são declarados também. Quantos irmãos, a classe que mais cresce são os desigrejados, impastoreáveis e às vezes dentro da igreja, que entende a palavra, mas não quer ser pastoreado, não quer obedecer. E você sabe quais são as frases que Satanás, ele trabalha para mover a tua mente? Ele vai dizer assim, o consentimento, é que o pastor quer dominar. Ele acha que a minha vida é dele para poder mandar. Aí o que ele faz? Eu adoro o meu Deus sozinho. Quando a igreja diz que é em comum, e é em comunhão que você está aqui, que um abraço de um para com o outro traz a cura, traz a libertação, traz a restauração. É isso que o diabo quer tirar do meio da igreja, da nossa comunhão. Essa é a estratégia dele. Para quê? Para tirar e levar para fora os indecisos. E infelizmente também tem muitos indecisos, e esses são pessoas que conhecem a verdade, mas não a seguem. Não a seguem. Conhecedor da verdade, mas não segue a palavra de Deus como ela é. Manqueja nos dois lados. Sabe qual é essa característica? Aquele que defende o seu próprio interesse. O povo, quando Elias chamou para o Monte Carmelo, estava defendendo o seu próprio interesse. Qual? Aquele que me der, eu aceito. Enquanto Jesus vai dizer, olha, não é pela porta larga, é pela porta estreita. É pela porta estreita. Não há dois caminhos. Não há dois caminhos. É um só. Ou Deus, ou Baal. Entre eles, você escolhe. Entre eles você escolhe. E o melhor caminho é Cristo. Vale a pena sofrer? Vale a pena estar aqui cansado? Vale a pena você já está no seu pensamento, pastor, já termina que eu quero ir embora. Ainda assim vale a pena você estar aqui. Porque você está se sacrificando, você está matando a sua carne, e Deus conhece os teus pensamentos, e é Ele que vai honrar os teus pensamentos, é Ele que vai sustentar os teus sacrifícios. Ainda vale a pena você andar pelo caminho da porta estreita. Não há duas verdades, é apenas uma. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é verdade, ou é mentira. E por último, para você se colocar de pé, não há dois senhores. O livro de Marcos, capítulo 6, vai dizer isso. Não há dois senhores. É apenas um. E você se coloque de pé. Não fique em silêncio. Cada vez mais, sim, vai ser mais difícil servir a Deus. Mas não fique em silêncio. Cada vez mais
vai se tornar mais difícil você ser honesto. Porque a iniquidade vai crescer. A corrupção, infelizmente, vai crescer. Mais ainda. Mas o convite para você hoje é: mantenha-se firme, porque o Senhor vai descer com fogo no teu altar. O Senhor vai receber o teu sacrifício no altar. E quando Ele receber o teu sacrifício no altar, o fogo consumirá todo o mal, e o teu nome será honrado, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Recebe essa palavra e saia daqui não cocheando em dois pensamentos, apenas um. Há um Deus que tudo pode, e você aplaude ao Senhor Jesus.